Bora. Mais um vídeo aqui pro canal de corte. Tem um tempinho que eu não posto. E um amigo meu me recomendou esse vídeo aqui pra ver. Do PH. Então vambora. Quando o mundo odiava os jogos japoneses. Vê o que ele tem pra falar aí. Só. Ainda falando de The Game Awards, uma das coisas que eu mais gosto nessa premiação anual é poder perceber quão diversa a indústria dos games se tornou. Dentre todos os anúncios mais celebrados da edição 2024 do evento, você teve joguinho americano, você Esse eu tô teve no joguinho hype. europeu, você teve joguinhos japoneses, e acima de tudo, o destaque nos joguinhos japoneses é uma coisa que me deixa muito feliz, porque este é um evento feito nos Estados Unidos para um público ocidental que mesmo assim celebra os jogos japoneses com toda alegria, com um sorriso no rosto. O jogo premiado como o melhor jogo do ano foi um joguinho japonês. Vários dos anúncios que mais causaram comoção naquela noite Onimusha. foram de jogos japoneses. O E novo jogo isso, do pra mim, que Do sempre fui Fumito muito Ueda. fã de jogos japoneses, né, que é um termo engraçado, que se é que dá pra englobar tudo isso em um único conceito, é muito acalentador. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de ver que a indústria de games de 2024 é capaz de abraçar, de celebrar a produção de Mas isso videogames aí que vem lá foi. do Japão. Sei não, Porque hein? não foi sempre assim, Astro Bot cara. parece ser Não legal, muito mas. tempo atrás, o adjetivo japonês era um pejorativo quando associado a videogames. Eu tenho certeza que você já deve Papo ter tido reto. contato, seja na vida real ou na internet, com pessoas que ainda enxergam videogame dessa maneira, né? Que repetem aquele discursinho de que jogos japoneses são piores, jogos japoneses são muito esquisitos, ou jogos japoneses não têm uma interface boa e tudo mais. Não, mas aí eu discordo um pouco. É porque o japonês, antigamente, né? Pelo menos o que dava a entender, o que a galera pensava, a primeira impressão é que o japonês fazia jogo pra japonês, tá ligado? Tanto que, porra, os caras têm metafão de RPG. JRPG, é um RPG padrão japonês. Então, sempre teve essa parada, tá ligado? Por isso que meio que a galera não curtia muito, mas por causa disso. Era jogos feitos pra japoneses. Fora que a maioria dos jogos japoneses na época também não tinha sequer, às vezes, legenda em inglês, se eu não me engano. Posso estar errado, tá? Novamente. Mas sequer tinha. Eu lembro que quando eu jogava, quando eu baixava jogo pro PSP, que eu tinha um PSP destravado, tinha um joguinho japonês lá. Meu amigo, mano. O que tinha na lista de jogo de PSP, de jogo japonês, não tá escrito, irmão. E a maioria do jogo não tinha nem legenda em inglês. Era tudo japonês, tá ligado? Então já afastava muita gente. Fora que também por questões culturais, os caras faziam jogo focando. Tanto que em várias entrevistas de você perguntar, várias entrevistas de não só da parte de jogos, mas a parte de anime também, mangá, muita coisa era feita pensando no público japonês. O pessoal tava cagando pro ocidente, tá ligado? E isso nasceu em um período muito específico. Um período em que a indústria japonesa de games estava objetivamente sofrendo, lançando jogos um pouquinho abaixo em termos de qualidade, e que fez com que parte da indústria adotasse como lei esse discurso de que jogo japonês é pior. Não foi só, foi o que eu falei, não foi só essa qualidade que caiu, mas sim, pô, mas sim também pela questão do que eu tinha acabado de falar, né? Sempre teve essa impressão porque o japonês sempre fez jogo focando no público dele, tá ligado? Então, quando o japonês começou a querer se mostrar pro mundo, de criar uma parada mais diferenciada, rolava aquele preconceito, né? Tipo assim, jogo japonês. E também, cara, você pega, né? Pegaram jogos japonês, o que aparece? É igual você pega assim, Genshin, se não me engano, é coreano, mas tipo assim, a aparência de jogo japonês é tudo igual, pô, tá ligado? É tudo parecido, tá ligado? Aquele anime em formato de jogo. Fora que japonês faz muito jogo naquela pegada. Lembra que eu assisti o anime de uma produção de jogo? Um anime que o personagem, o protagonista, né, junto com as amigas na escola, ele fazia. Eu esqueci o nome do anime. Ele fazia jogo. E, cara, um gênero que o japonês gosta muito é aquele gênero, tipo assim, que é conversa, conversa lá, aperta X pra conversar aqui, conversa lá, conversa aqui, conversa aqui. E isso afasta, pô. O pessoal do Ocidente, pô, acostumado com outros jogos que é ação o tempo todo, é mecânica o tempo todo. É diferente você pegar um jogo no estilo japonês na época, tá ligado? É por isso que ficava com esse preconceito. Mas hoje mudou porque também o japonês mudou a forma que também tá produzindo o jogo, tá ligado?
que pra qualquer pessoa que jogou do Play 2 pra trás é absoluta loucura, né? Mas naquela geração, isso era uma coisa difundida no discurso sobre videogames na internet. Inclusive, você pode pegar aquelas aspas famosas do Phil Fish, o diretor do joguinho indie Fez, em resposta a uma pergunta de um desenvolvedor japonês sobre o que ele pensava sobre a produção de jogos japoneses naquela época. What do you think about the recently Japanese game? They suck. I'm sorry. Like, you guys need to get with the times and make better interfaces and like update your technology. We're totally kicking your ass. Back then, you guys were the king of the world, but your time has passed. Exatamente. Tem tudo isso, exatamente. Eles faziam jogos, eles continuaram fazendo jogos pra eles mesmos, tá ligado? Aí depois que o Ocidente levou uma vantagem, o japonês teve que correr atrás. É literalmente isso, tá ligado? O HUD, tudo, era tudo igual, mano. O jogo japonês é muito parecido um com o outro, velho. Que, né, Phil Fish, um dos caras mais patéticos que já lançaram videogame na história da indústria, por melhor que seja o Fez, esse cara hoje em dia é basicamente persona não grata na produção de videogame, mas ele tava apenas ecoando um discurso que era muito comum em 2012, na época que esse vídeo foi gravado. Isso não era uma coisa... Se é uma coisa comum, então todo mundo tá errado? Não tá, tá ligado? Se tá todo mundo falando uma coisa, você tem que repensar, mano. Uma coisa é meia dúzia, outra coisa é o tempo todo, a galera toda falando uma parada. Você olha, não, calma aí. Se 2 pessoas estão falando, é uma coisa agora, porra. 50? Aí você tem que repensar no que você tá fazendo, né? Tão bizarra, assim, de se pensar na época. Inclusive, eu lembro de estar em fóruns daquela época e, né, a galera meio que falava, pô, ele não devia ter dito isso na cara do desenvolvedor japonês, então tinha a ótica da coisa. Mas muitos desses posts continuavam e chegavam na conclusão de que, mas ele tá certo, né? O que ajudava a vilanizar, a demonizar, não apenas os jogos japoneses, mas também os desenvolvedores japoneses. De uma maneira que até mesmo jogos bons que ainda estavam saindo do Japão, sei lá, as coisas que a Nintendo lançava, um Xenoblade Chronicles da vida, por exemplo, naquela época, também era meio que pego nesse balaio, era meio que tratado. Claro, pô. Olha o jogo. É muito parecido com outros jogos que o Japão fazia. Tá ligado? Ni no Kuni, Xenoblade. Essas porra aí, mano. Tá ligado? Jogo japonês de luta no sentido, tipo assim, que é mais animado, sei lá. Gran Blue Fantasy, não sei, acho que é japonês também. Mano, Tratado como uma coisa inferior ao que a produção enquanto o Ocidente fazia jogos focados mais no realismo, que tava fazendo muito popular, o japonês continuou fazendo jogos na sua pegada. Até hoje continua, tá ligado? Só que, porra, eles melhoraram muito, tá ligado? Muito. Tanto que agora você pega, assim, a indústria chinesa agora, o asiático, né? Vamos botar o asiático em geral. Com o Kong. Fora outros jogos que tá vindo já. Starblade. Olha o Starblade. Starblade. Por mais que também se pareça muito jogo japonês, você pegar, ele também tem uma inspiração ali de jogos. Jogos ocidentais, tá ligado? Você pegar o Black Myth Wukong, que é de uma empresa chinesa. Você pegar outro jogo que tá vindo de uma empresa chinesa. O Lies of P, que é de uma empresa coreana, tá ligado? E são jogos que tu vê, né? A galera, porra, o chinês fazendo um jogo que parece ser um jogo feito por um ocidental. ocidental estava soltando naquela época, né? Os Gears of Wars, os Mass Effects, os Fallouts, os The Elder Scrolls, os Uncharted da vida. Esses jogos eram vistos como superiores e... Porque também, porra, claro, obviamente, né? O cara soltou todos os jogos aí, todos um diferente do outro. Os japoneses eram vistos como inferiores. E, cara, tem provas documentadas disso aí, né? Ano passado, por exemplo, o lançamento do Final Fantasy XVI, o Yoshi P, diretor, Naoki Yoshida, né? Diretor de Final Fantasy XIV, diretor de Final Fantasy XVI, falou especificamente sobre como ele não gosta do termo JRPG, porque o termo JRPG é um termo que ganhou popularidade no meio dos anos 2000, começo dos anos 2010, meio que numa antítese com um RPG ocidental. Exatamente. Era meio que usado pra descrever jogos que eram os RPGs piores. É sério isso, né? A gente tem essa concepção, eu pelo menos, como fã de JRPG, eu sempre associei JRPG a uma coisa positiva. Mas o termo cresceu em popularidade bem na época em que virou comum falar mal de JRPG e falar bem de WRPG, né? Que é o Fallout, o Elder Scrolls da vida. Final Fantasy, Dragon Quest era ultrapassado, era arcaico, interface ruim, chato, lento, pra criança, pra esquisito. E o Yoshi P falou, cara, eu não gosto, até hoje, eu não gosto que os meus jogos sejam descritos como JRPGs. Eles não são RPG japoneses, eles são RPGs. Você pode jogar eles em qualquer lugar do mundo. Por que que a minha nacionalidade é a única que é delineada no título do gênero, né?
É meio esquisito isso. E aí a consequência prática disso, ao meu ver, pelo menos, observando o que acontecia naquela época, é que muita gente meio que ignorava jogos que eles poderiam acabar gostando, porque tinha essa vilanização. É igual isso aí, é igual filme e série. Pronto. Pô, mano, nego fala mal pra caralho de dorama, mano. As menininhas amam, né? As coroas amam. Nego fala mal pra caralho de dorama, tá ligado? Fala mal pra caralho. Aí você pega, sei lá, o último dorama que tem. Dorama, não, o último. Coisa coreana mais famosa aí, Round Six. A galera gostou, tá ligado? Pra caralho. Mas você pega assim, aqueles dorama bem. Aquela série bem coreana, mas tipo assim, coreano nível máximo. Não que o Round Six não seja. Mas é uma parada, tipo assim, que parece que foge mais da curva, mas uma parada bem. Até o jeito de cultura, relacionar aqueles dorama romântico. Porra, mano, o bagulho é bem asiático mesmo, tá ligado? E que a pessoa fala assim, porra. O pessoal tem mais preconceito. O cara olha assim, cara, isso é uma coisa, porra, é foda. O cara olha, não é mais a galera do Ocidente. Você olha uma série que só tem japonês, que só tem asiático, o cara já com um olhar meio que. Parece ser meia bosta, tá ligado? Às vezes se surpreende. Porra, tem muitos filmes que você olha e se surpreende. É só você ver, pega a maioria dos live action, olha o que eu tô falando. Pega os live action. Pega a maioria dos live action que são feitos japonês. Mano, é tudo muito meia. É tudo a maioria meia bomba, mano. Da coisa. E era uma vilanização que chegava num nível de Às vezes era um bagulho mal feito. Isso aí também transpareceu pros jogos, né? discurso que, assim, eu não preciso nem falar o que era, né? Deixa eu mostrar pra vocês um clipe do G4, que era um programa de TV sobre videogames que passava na TV a cabo americana. Era tipo, sei lá, era o 01 americano ali, era assim que eles descreviam a história de Genji, que era um jogo japonês lançado pro PlayStation 3 em 2006. Dá uma olhada nos termos que eles usam pra falar desse jogo. A 2 out of 5. Genji's story is based on the Genji period of Japanese history. Well, we're not exactly sure how, but can you really blame us? Because who knows anything about Japanese history? There were some samurai, they periodically killed themselves, a rat learned judo, and they invented a religion that sanctifies small trees and fat guys wrestling. Then we nuked them. That's how they turned into a real country. To see what the PS3 can do with a hack and slash that's not bound up with a complex storyline like the vast pageant of Japanese history, here's our review of Untold Legends. Filho. Eu só posso rir aqui, cara. O que eu vou fazer? Olha que absurdo, velho. Isso era o mainstream da cobertura jornalística de videogames nos Estados Unidos nos anos 2000, cara. Esse era o nível de viralização. Obviamente, foda, isso aqui é um caso extremo, né? As pessoas não falavam isso aí, sei lá, na praça pública, né? Isso aí era com certeza, tinha muito preconceito. Tem que fazer piadinha. Ou... Tinha muito preconceito, mas ao mesmo tempo também tinha muito jogo japonês ruim, viado. Mas tinha mesmo. Caralho, mano, tinha muito jogo japonês ruim. Puta que pariu, viado. Shadow the Hedgehog dando tiro com a pistola e tal. Então, assim, né, era um caso meio extremo, mas esse era o cenário no qual os jogos japoneses se viam quando eles chegavam. Claro, tirando a parte do preconceito, da demonização, ao mesmo tempo que o pessoal do Ocidente meio que olhava as coisas japonesas, já olhava com preconceito, a galera por quê? Porra, era uma coisa parecida que era feita mais pra japonês mesmo. O japonês, com certeza, eu tenho certeza, mano, que olhava pra uma parada mais ocidental e falava, Tanto que, mano, você vai pro. Porra, nunca fui pro Japão, mas o que você vê de vídeos de pessoas do Japão viado, é conteúdo japonês pra japonês, mano, o tempo todo. Os bonequinhos lá, os bonequinhos que aparecem lá, sei lá, Akihabara, o lugar dos otaku que o nego fala que tem de tudo, né? Otaku lá engloba tudo, né? Jogo, anime, mangá, tudo. É tudo parecido, velho. Os personagens é tudo parecido, o design é tudo parecido. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Se você pegar os animes, mano, tá ligado? Então, tipo assim, coisas feitas pra japonês. Tu vai olhar, pronto, tu vai chegar no. É a mesma coisa no Ocidente. Tu vai ver personagens parecidos ocidentais. Tu vai chegar no Japão, tu vai ver, porra, aqui uma parada de Uncharted, uma parada de Gears of War. Não, mano. Mas o japonês, diferente do Ocidente, eles realmente focam muito na cultura deles, na parada deles mesmo, tá ligado? Estavam aqui no Ocidente. E aí a galera vem meio que culpando os desenvolvedores japoneses, só que a situação que aconteceu naquela época ali foi uma coisa que foi uma fatalidade, não foi culpa deles, né? Objetivamente, olhando pra aquela época, os jogos japoneses realmente estavam um pouquinho abaixo.
Mas não era porque eles não sabiam desenvolver videogames. Não, era exatamente. porque a indústria estava passando por um processo muito difícil, que era a transição para alta definição. Os orçamentos necessários para você produzir um videogame naquela época Mano, olha, cresceram a transição todo pra respeito, alta todo definição. respeito. Os orçamentos necessários para você produzir tem uns 400 jogos de PSP que tu olha, parece o mesmo boneco. Não tô brincando não, pô. Porra. Tá ligado? É aquele preconceito, aquele estereótipo, japonês tudo igual. Porra, isso transparece até em jogo, pô. Tá ligado? É foda, pô, é complicado, mano. O cara tá mandando papo real. Tô comentando aqui uma coisa que, pô, é falado. Não é minha opinião, não. Até porque sempre quando eu, porra, cresci, né? Obviamente, moro no Brasil. Obviamente cresci com PlayStation 2, porra, um bagulho japonês, né? É, a Sony japonesa. Mas na maioria dos jogos que eu jogava era, tipo assim, de estúdios ocidentais, tá ligado? Então, tipo assim, nunca joguei jogos de coisa. Aí, quando eu comecei a me interessar por anime, às vezes eu baixava um ou outro, mas eu não me interessava realmente. Eu não me interessava por muitos jogos japoneses, tá ligado? Não me interessava. Já baixei bastante jogos japoneses na época do PSP, foi onde eu mais testei jogo. E principalmente eu caía muito jogo daquele, né, que eu tinha comentado, que era você clicar, aí vai, pá. Não me agradava nem um pouco, tá ligado? Então eu acredito que nesse caso, no meu caso, foi muito por causa disso, né? Mas aí o cara tá apontando quando o mundo odiava e os argumentos que ele pegou, se baseou em vídeo. Mas é aquela parada, tá ligado? A minha experiência é totalmente diferente. E o que eu realmente, a minha visão é que o japonês, tipo assim, claro, hoje não, mas ainda assim, mais ou menos, eles focam na cultura focado pra eles, pô. Isso é uma coisa fato, tá ligado? Fato. Você não vai ver, tipo, sei lá, vamos pegar assim, um japonês tentando criar um jogo parecido com, sei lá, Uncharted, com personagens, como que eu posso dizer, que fujam um pouco do estereótipo de, sei lá, de animação, assim, parecendo anime. Igual Final Fantasy tá ligado? Vamos pegar que eles peguem personagens parecidos com pessoas japonesas mesmo. Pronto, um exemplo. Death Stranding. Death Stranding é feito pelo Kojima. O Kojima é japonês. Se você olhar ali, se você olhar, até falo isso pelo trailer do 2 que eu vi recente. Você vê que tem muita coisa que ele atribui, que o jogo ao mesmo tempo que ele tem características ocidentais, ele tem muito características japonesas, tá ligado? Até nos personagens e nos atores, entendeu? Então é muito difícil você ver jogo naquele estilo japonês, tá ligado? Muito difícil. Geralmente o Japão ele foca muito nessa parada mais animada mesmo, tá ligado? Tem o Ni no Kuni, Xenoblade, aí você tem o Metaphor Fantasy, os Persona, tá ligado? É só exemplo. Mas são jogos que, porra, pelo amor de Deus, pô, todos os jogos que eu falei são jogos excelentes, pô. A maioria do público do ocidente gosta, tá ligado? produzir um videogame naquela época cresceram exponencialmente. E aí você tinha coisas como a Square Enix falando publicamente que Final Fantasy XIII era um jogo mais linear porque eles não tinham os recursos pra criar cidades de RPG em alta definição. Que loucura isso. Não, né? aí também aí é loucura. Né? Aí Nossa, mas também... por que os estúdios japoneses se deram tão mal naquela época? Por que eles não conseguiram se virar nos 30? Aí também é enquanto que a loucura. Aí indústria também já ocidental se é deu tão procurar bem ali, pelo em conseguiu ovo. fazer tão tranquilamente essa transição pro HD. Uma das peças principais nessa época aí, nessa transição para alta definição, foi uma pequena tecnologia chamada Unreal Engine 3, que eu tenho certeza que você vai lembrar de quão comum era, né? Basicamente todos os jogos que saíam estavam rodando na Unreal Engine 3, na geração PlayStation Mortal 3, Kombat 11 roda nessa engine, até algumas coisinhas 3.5. ali no Wii, né? Essa era uma ferramenta que facilitava muito a transição para alta definição, porque era um middleware que basicamente encurtava o quanto trabalho os desenvolvedores precisavam fazer para transformar um asset em uma coisa de alta definição, né? Essa tecnologia não tinha documentação oficial em japonês. O dev japonês, que até aquele ponto estava tranquilo trabalhando na indústria há décadas, apenas sabendo japonês, de repente tinha que saber inglês fluente para saber lidar com a ferramenta de trabalho dele, que todo o resto da indústria estava usando, porque todo mundo sabia falar inglês. Agora, pronto, aí você pega, né? Agora imagina agora imagina também o ocidental tendo que jogar um jogo que não tem legenda nenhuma, nada em inglês. Um problema leva a outro, que leva a outro. Nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, e o dev japonês estava na desvantagem lá, porque ele não sabia falar inglês. E aí os estúdios japoneses precisavam fazer uma coisa muito mais complexa pra fazer isso funcionar, né? Eles precisaram investir tempo e dinheiro pra caralho pra capacitar esse dev a aprender a mexer na Unreal Engine 3. Esse era um caminho, demorava um tempo do diabo. Ou então eles investiam em uma tecnologia própria. E aí você teve coisas como, por exemplo, a Capcom anunciando uma engine própria,
que nunca saiu do papel. A Square Enix anunciando mais de uma engine própria, que também nunca saiu do papel direito. A Konami investindo uma dinheirama numa engine própria, que era conduzida ali pelo Kojima, que no fim das contas acabou alimentando só 2 jogos Metal Gear e uma tonelada de pés lá, e eles tiveram que jogar no lixo depois. Então assim, a indústria japonesa naquele ponto da história estava em desvantagem, cara. E aí, né, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi uma coisa pior ainda, porque começou esse discurso de que o jogo japonês era pior, o jogo japonês era arcaico, era ultrapassado e tudo mais, e os executivos das empresas japonesas, vendo as vendas caírem de todos os seus projetos, principalmente em comparação com o PlayStation 2, que foi uma época de ouro pra eles, né, eles falaram, cara, a gente tem que dar um jeito de agradar os ocidentais. E aí, em vez de fazer o que eles sabiam fazer, em vez de continuar fazendo os joguinhos estilo japonês, como eles sempre fizeram, eles... Pronto. Acabou o argumento. começaram a contratar Ele mesmo falou no vídeo. em vez de continuar fazendo Era a impressão que eu tinha. japonês, como Era a impressão que eu tinha. aí, E em realmente vez de é fazer a o que eles realidade. sabiam fazer, em vez de continuar fazendo os joguinhos estilo japonês, como eles sempre fizeram, eles começaram a contratar estúdio externo pra dar a franquia que era oriental na mão de um estúdio ocidental, pra entregar isso aí mais mastigadinho pro público ocidental. Ou então eles mesmos começaram a incluir tendências de estúdios ocidentais nos joguinhos tradicionalmente japoneses deles. Resultado, os jogos foram ficando ainda piores, vendendo cada vez menos, virou piada, né? Capcom, Konami, Square Enix, todas essas empresas fizeram isso naquela época, né? A indústria japonesa precisou de uma década pra se recuperar, pra reencontrar a sua identidade e chegar ao ponto atual em que, como a gente viu no The Game Awards 2024, voltou a ser legal gostar de jogos japoneses, né? Já está normalizado de novo. Só que isso tudo começou no discurso. Começou no discurso online, cara. De verdade, no que a gente fala em redes sociais, em fóruns. Isso nasceu de pessoas reclamando online. E olha o tamanho que o negócio teve, cara. O tamanho que essa bolha alcançou. E ao ponto de impactar, né, estúdios que fecharam e não voltam mais naquela época, né, franquias que caíram em desuso e estão voltando agora, como, sei lá, o Onimusha, por exemplo, né, é muito louco perceber como as coisas que a gente fala, né, as pessoas acham que é aquela coisa, Com é só uma certeza. conversa de bar, a gente tá aqui falando entre amigos, é brincadeira, não sei o que e tal. Essas coisas têm um impacto real nas pessoas, porque tem pessoas que trabalham nessas empresas e o trabalho delas é literalmente ver o que está sendo dito online sobre os produtos que eles lançam, né? Então não se engane, cara, o discurso online sobre videogames tem consequência sim, e aqui eu chego no meu ponto pra esse vídeo aqui, porque eu não tô só falando isso aqui a esmo, eu não tô falando isso aqui, porque deu na telha falar sobre os jogos japoneses e como eles se recuperaram. Não, eu tenho um ponto, cara. Pense muito nisso quando você perceber o que tá sendo dito aí fora sobre jogos chineses, sobre jogos coreanos. Ainda mais agora, que eles vão se tornar cada... Como que tu vai olhar assim pro ocidente e falar assim, caralho, isso aqui vai ser pica. Não dá, né, rapaziada? Porra, pelo amor de Deus, né? Pode ser pica, mas, porra, a pessoa já olha e já não tem vontade de jogar, pô. cada vez mais comuns e também cada vez mais dominantes em certos gêneros, né? Presta bastante atenção em como essas coisas acontecem. Enfim, esse foi o meu vídeo de hoje com essa reflexão aqui de tempos mais sombrios. Ainda bem que isso aí passou, pelo amor de Deus, né, cara? Mas muito obrigado por acompanhar o TVPH. apoia.c/TVPH se você quiser ajudar a financiar o trampo diretamente. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Videozão maneiro. Pô, é maneiro, mano. Pior que ele levantou um ponto interessante pra caraca. Gostei muito do vídeo, não vou me delongar mais não. Já tá tarde. E é isso. Minha opinião, eu já falei tudo aí que tinha que falar. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!